Alô, tá de volta o Guia do Brasileirão. Hoje o tema é Corinthians e o Corinthians do Ramon Dias, que decepcionou na Copa Libertadores da América, mas pelo menos no Campeonato Paulista conseguiu compensar. Esse vídeo está sendo gravado antes do segundo jogo da final, certo? Mesmo assim, saiu na frente, o esquema pode dizer muita coisa sobre onde vai parar esse Corinthians em 2025. Alexandre Senechal sabe tudo do Corinthians e detalha agora números, detalha destaque, quem ficar de olho, o time base do Corinthians. Então tá chegando com a gente, deixa o like e vamos nessa, vamos tentar projetar o que vai ser esse 2025 do Timão. 2025 do Corinthians começou muito bem, né, com o Paulistão, melhor campanha, uma das melhores da história do Corinthians, da história da competição. Chega na Libertadores, passa um sufoco contra um time que praticamente não tem nenhuma experiência internacional, consegue passar na Bacia das Almas do CV da Venezuela. Pois é. E aí cai contra o Barcelona, muito por erros do Ramon Dias, é verdade, mas isso é assunto para outro vídeo. Esse aqui é o Guia do Brasileirão. A temporada não tá perfeita porque tem a queda na Libertadores, no jogo de volta quase conseguiu, mas de fato perdeu a vaga, vai para a Sul-Americana, e é por isso que fica sempre um asterisco na história do Corinthians, na questão do Ramon Dias, porque o que esperar com ele? O time é bom, o elenco é forte. Dá para esperar uma arrancada como teve no final do ano passado? Para que o Corinthians brigue lá em cima? E quanto essa eliminação impacta, né? Mentalmente falando, tecnicamente falando. Porque impacta no sentido de que ele já muda a formação no jogo seguinte. É verdade. Ele já muda a maneira de jogar na partida seguinte para encarar o Palmeiras. E o Corinthians ganha o jogo, né? Então, mentalmente, talvez a situação seja de que o elenco não sentiu tanto assim essa eliminação. Agora, que impacta na temporada, impacta, né? Mesmo assim, os números são excelentes. Vamos com números desse começo de ano do Corinthians. Vamos lá, números na tela, porque a gente tem aqui o Corinthians com 19 jogos na temporada, ganhou 13 dos 19, Bastante coisa. teve 4 empates, teve só 2 derrotas. Perdeu o clássico para o São Paulo jogando fora de casa, no Morumbis, e perdeu para o Barcelona por 3-0, Barcelona do Equador, no jogo de ida, no jogo do segundo Castilho, da roupa interessante do técnico, um monte de coisa. No jogo que o Ramon Dias escolheu uma linha de 5, com 2 homens só à frente, teve muito buraco no time, deixou um dos melhores jogadores de fora, o Carrídio, e custou muito caro. Então o Corinthians tem só 2 derrotas na temporada, só que uma num clássico e uma num jogo talvez o mais importante do Corinthians no ano. Tem a questão do Paulista, pode ganhar o Paulista, o jogo é quinta-feira, a gente tá gravando isso domingo, o vídeo vai pro ar segunda-feira. Você pode estar assistindo na segunda-feira. É isso. Pode ser que o Corinthians tenha a taça, e saiu muito bem, né, no primeiro jogo, mudando a formação, deixando o Garro no banco. E aí que tá, o Garro vai ficar no banco até quando? Assim? Pois essa é a minha dúvida. O que faz o Corinthians arrancar na última temporada talvez tenha sido a alta do Garro ao lado do Memphis e do Yuri, com certeza. Né? Então assim, beleza, funcionou contra o Palmeiras, ajudou, o Garro não vem bem em 2025. Mas é um jogador que tem muito talento, que consegue influenciar em vários momentos da construção ofensiva do Corinthians e principalmente se esse jogador terminal. De finalização, de encontrar o último passe. Ele vai ficar fora, esse projeto que o Garro não vai ser um titular de fato desse time do Corinthians? Eu acho que ele vai ser, mas não agora. Mas isso é assunto pro time ideal. Daqui a pouquinho. Fica aqui no vídeo. Boa. Vamos passar, né? A gente tem, só pra fechar os dados, o Corinthians fez 31 gols e sofreu 20. Então tem uma temporada muito positiva, tirando, é claro, o fato de ter sido eliminado precocemente da Libertadores da América, tendo a sua terceira eliminação em pré-Libertadores, inclusive. Pois é, falávamos do trio, né? Memphis, Yuri e Garro, né? Um trio que ajuda demais o Corinthians, que resolve a temporada pro Corinthians no ano passado. Quero ver se aqui quem se destacou. Quero saber quem que é o maior desses 3 destaques ou que sai do elenco inteiro do Corinthians. O destaque não podia ser outro. O único do trio que tá jogando muita bola em 2025. Porque o Memphis teve uma queda e o Garro perdeu até a posição. É verdade que o Garro tinha um problema também físico. Por isso não jogou o primeiro jogo da final contra o Palmeiras. Que seja, ou jogava contra o Barcelona ou jogava contra o Palmeiras. Escolheu utilizar contra o Barcelona, né? E aí a questão é que o Garro tem essa questão que foi falada. Mas também não sei se ele seria titular pelo que vinha jogando. Pois é. Agora, este homem sim, Yuri Alberto, que é um cara que tem, em números pelo Corinthians em 2025, 7 gols em 17 jogos. Os dados a seguir são todos dados por 90 minutos, em média. Então, o Yuri tem 0,52 gols a cada 90 minutos. Ele precisa de 2 jogos para fazer um gol. 2 jogos completos? Completos. Para fazer um gol. 180 minutos para fazer um gol. Uma média excelente, né? Muito boa a média. Principalmente pensando que é o cara que tem levado o Corinthians pra frente, né? No caso de conseguir resultados pro Corinthians, inclusive contra o CV, o jogo que tira o Corinthians do sufoco na primeira partida da pré-Libertadores. Na segunda, no caso, o jogo da volta, ele faz o gol no final e o Corinthians vence o jogo. E assim, mantendo essa média, mantendo talvez esse ritmo, se fizesse 60 jogos na temporada, como tende a fazer, chega em 30, 27 gols marcados.
temporada de ótimo nível. É, né? ótimo nível. Não à toa foi pré-convocado para a seleção brasileira, acabou não indo para a data FIFA, né? Nem convocado depois, né? Tivemos cortes, ele também não foi chamado. Mas, de fato, o Yuri chamou muita atenção porque tá numa temporada muito boa. Seguindo os números, um cara que tem quase 3 chutes por jogo e acerta quase metade deles. Então, na média, mais ou menos, 2,75 chutes por jogo, 43% de acerto, ele acerta pouco mais de um chute a gol Sim. por jogo, né? Então, dá pra falar que ele... Quem gosta de aposta esportiva, dá pra falar que ele faz um chute a gol. Inclusive, pega o cadastro da Biplay aqui, Boa. tem QR Code na tela. Tem um XG de 6 e fez 7 gols, tá um pouquinho acima, né? No total. Ele dá também um passe para finalização a cada 2 jogos, né? É 0,52 também a média. E aí é legal a presença diária, porque tem quase 5 toques na área adversária a cada 90 minutos. Boa. É um número bem alto, né? É um número que chama atenção, porque o Yuri é toda hora procurado na referência. Apesar de não ser um pivô excelente, e o Memphis ajuda ele muito nesse ponto. Também tem vídeo aqui no canal falando dessa parceria entre os dois. Procura aqui Memphis Verdade. e Yuri no canal, que tem visão para jogo sobre isso. Mas é um cara que tá evoluindo também nesse ponto, nesse aspecto. Não à toa, pra mim, é o destaque do Corinthians em 2025. E assim, é um jogador que, beleza, não tem esse pivô e não tem jogado, de fato, como um cara que tem que ser procurado tanto assim, que tem que ser tão protagonista assim. Até porque é a grande virada de chave do Yuri no Corinthians, né? Quando ele deixa de ser o centroavante sozinho, quando ele deixa de ser esse cara centralizado como referência do Sim. ataque, ele passa a jogar melhor. Porque a característica dele não é de apoio. Ele pode sim ser um protagonista como ele é, mas é um jogador que tem muita explosão, tem muita capacidade de movimentação, se dá muito bem encontrando as costas do zagueiro, né? Ao lado do Memphis isso ainda é potencializado. Com o Garro que consegue encontrar os dois, perfeito. Ajuda muito. Agora, eu quero saber, e a gente vai entrar de novo nesse ponto daqui a pouquinho, se o Garro vai jogar, e quero saber quem que você destaca como pra ficar de olho. Porque sei quem é, e sei que, assim, pode jogar ao lado do Garro? Pode. Mas pode jogar na do Garro também, né? Pode jogar na do Garro, jogou na do Garro contra o Palmeiras. Estamos falando, é claro, do André Carrillo. Peruano que foi ponta e foi um bom ponta na carreira. Se reinventa no Al Hilal com o Ramon Dias como Sim. um terceiro homem de meio campo, como esse volante que sai pela direita, muito pela esquerda nesse ano, por conta dos encaixes que o Ramon escolheu. O José Martínez tem feito, às vezes, o corredor pela direita também. Mas o Carrillo pode jogar, né, como esse terceiro homem de meio campo, saindo pelos lados. do Bidon, né? Em Também, determinado porque momento. estava na seleção sul-americana sub-20. Pro sul-americano sub-20. E o Carrillo também pode ser esse meia. Contra o Palmeiras jogou muito. Tem vídeo também aqui no canal, análise do derby, e mostra também como o Carrillo foi importante. Só que a questão é que é um cara que participa do jogo a todo momento. E os números que estão na tela trazem isso com qualidade, né? Números pelo Corinthians em 2025. Carrillo, 44,57 ações por jogo. É um número alto. Ações completas, né? Com bola, sem bola, tudo que envolve o jogo dele. 74, né? 74. 74. É A muita partir de coisa, 70, 75, você começa a ver que o cara tem uma participação muito grande em jogos, muita né? coisa, É tá? bastante mesmo. Acerta mais de 70% das ações que ele tem. Aí envolve tudo: chutes, passes, duelos defensivos, duelos aéreos, tudo. Ele acerta 70% de tudo que ele tenta no campo de jogo. E isso, É esse muito número, importante. Apesar de ser muito geral, de ser muito aberto, né? De Sim. trazer, tudo que envolve o que o jogador faz no campo, ele também diz muito sobre eficiência. Sim, né? exatamente. Então, como é um jogador que participa tanto, boa parte das participações não são terminais. Por exemplo, você vai pegar o Yuri, para dar um exemplo, você vai pegar um atacante, um jogador que participa do jogo mais pressionado, ele provavelmente vai ter um nível de acerto muito menor. Agora, quando você tem um meio-campista que participa tanto do jogo, com tantas ações que, no olho, olhando como joga, influenciam em como a equipe tem se postado no Sim. campo, né? E aí, assim, 72% de acerto. É muita coisa. É muita É um coisa. número muito alto. Ele é muito eficiente, cara. E aí eu tinha também números defensivos do Carrillo, porque o Carrillo é um cara que tem até bons desarmes, mais de 2 por jogo, também tem uma questão Legal. defensiva de duelos ganhos, também passa de 4 por jogo, então tem números interessantes sem bola, que ajudam muito nesse equilíbrio do Corinthians, e principalmente ano passado foi assim, e esse ano, quando ele jogou mais recuado, também conseguiu ajudar mais. Mas eu quis destacar os números dele como um construtor, por ele ter jogado como um meia contra o Palmeiras na primeira final do Campeonato Paulista. Boa. Ele tem um número de passes que não é tão alto assim. São 51 passes, mais ou menos, em média por jogo. Só que ele acerta 86%. Então ele erra pouco passe. Sim. E ele tenta mais de 8 pro último terço, né? Pro terço final do campo, para tentar criar uma jogada de perigo, com mais de 86% de acerto. E ele tem quase 3 passes para a área adversária por jogo. E acerta metade, 51%. Então ele acerta 1 passe e meio por jogo para a área, né? Vamos colocar 3 passes a cada 2 jogos para a área. Quase, né? É um cara que
tem a tentativa, tem a criação. Ele é um cara que consegue também encontrar essa jogada. Sim. Então dá volume de jogo também pro ataque. aquilo, né? Mostra que pode jogar como um meia no lugar do Garro, se assim o Ramon Dias entender. É aquilo, né? Só erra quem tenta. Exatamente. O cara que tenta o passe mais difícil, o cara que tenta a jogada mais complicada, Como é que era a aquela jogada que vai frase? colocar o jogador. Só na bate cara quem do gol. erra, né? Só bate quem Só erra. bate quem erra. Só erra quem bate, né? Exatamente. E assim, ele tenta essa jogada, ele tenta colocar os companheiros na cara do gol. Ele tem esse traço de criação no jogo dele, apesar de ter sido ponta, de se tornar Sim. volante, mas pode jogar mais avançado também. E aí que fica a questão, porque o Corinthians tem uma forma de jogar, teve pelo menos no final da última temporada, diferente, né? O 4-1-2-1-2. Era um do Ramon 4-3-1-2, mais ou menos. 4-3-1-2. Né? Marcava com das 7. antigas. Né? E aí que tá. Marcando com 7. A gente projetava o Corinthians aqui na WTV Sport e o que a gente sempre comentava é que o Corinthians tem um prazo de validade. É. Até onde esse esquema montado pelo Ramon é sustentável, muito pela parte defensiva também. Apostávamos que nas Copas o Corinthians pudesse ter uma campanha um pouco melhor. E aí foi lá e caiu na O Corinthians Libertadores. cai na Libertadores, na pré-Libertadores, né? E aí sobra o Campeonato Brasileiro, sobra a Copa do Brasil. E a Sul-Americana que classifica, mas daí não é mais a prioridade. Não né? é uma prioridade como não foi na temporada passada e o Corinthians foi Sim. avançando até não dar mais, né? A grande questão que fica é como montar esse time base, como imaginar o Ramon montando essa equipe do Corinthians, uma vez que talvez num contexto de importância de pontos corridos, ele tenha que mudar a cara do time como já fez contra o Palmeiras. É isso que a gente vai ver aqui no time ideal, Vintino. Vamos Já nessa. vamos passar para a próxima parte aqui do vídeo, porque no time ideal, o time que está na tela que vocês estão acompanhando tem Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e também o Andileri, com Raniel e José Martínez mais fixos na base do meio campo e o Carrídio sendo esse terceiro homem, esse meia por dentro, Romero fechando por um lado, Memphis fechando pelo outro, com o Yuri Alberto de 9. É o time que ganhou do Palmeiras, no Allianz Parque, o primeiro jogo da final. Mas é o time que talvez não seja esse o time. Sim. Porque eu não acho que o Garro vai ser reserva do Romero o tempo inteiro. Eu acho que ele pode até manter esse sistema, vou até pedir pro Mate que está na nossa produção, se ele puder puxar, por exemplo, o Garro para ser o meia, com o Carrídio pela direita e tirar o Romero, por favor. Eu acho que o Corinthians vai ter uma mudança, talvez, de estrutura. Porque ano passado não era isso. Ano passado era a linha de 3, com o Breno Bidon pela esquerda, o Martínez ou o Ranieri por dentro e o Carrídio pela direita, uma trinca de 3 volantes. O Garro como 1 e a dupla de ataque, Sim. Memphis e Yuri. O Memphis tem se dedicado e volta à seleção da Holanda até como centroavante, né? Achei que ele fosse jogar mais recuado, mas ele tem se dedicado para mostrar que ele tem condições, fazer esse trabalho defensivo e tudo mais. Não é a dele. Sim. Mas talvez o Corinthians comece a entender que precise ter uma formação um pouco mais segura e tenha não um 4-3-1-2, mas um 4-2-3-1. Sim. Com o Memphis pelo lado, o Carrídio pelo outro, o Garro como meia e o Yuri como centroavante. Até gosto mais do encaixe com bola, com o Garro como 10 e os dois atacantes. Sim. Só que o balanço defensivo pro Corinthians é muito difícil. Muito complicado. Porque os 3 da frente não conseguem compensar. Que aí você marca num 4-3, né? É. E os 3 da frente apenas na sombra. É, apenas o Garro tentando atrapalha um dificultar, pouquinho. mas sem pressionar de fato, né? O Yuri atrapalha até mais, mas Sim, o Yuri tá sim. muito longe, né? O Yuri é o 9, o Yuri não é o meia, é o 9. Sim. Então ele tem que correr muito campo, é complicado. Mas eu imagino que a gente possa ver algo semelhante como isso. E claro que aqui no banco tem várias opções. O Bidon foi titular ano passado, perdeu um pouco de espaço porque estava no Sul-Americano. Eu acho o Bidu mais lateral que o Andileri, só que o Bidu tem tido problemas lá dentro do Corinthians e também foi reserva até do Hugo esse ano. Sim. Então tem essa preocupação. Thales Magno é um ótimo atacante. Alex Santana, os zagueiros também tem uma dúvida gigante. Hoje, Gustavo a Henrique zaga... parece titular porque resolveu, é forte. Mas assim, Por cima ele é muito começou bom, né? a ajudar a resolver o problema da bola aérea, né? Que era um problema, assim, latente do Corinthians, aparente do Corinthians, né? E até o Ramon, e tem uma aspa que é interessante porque ele fala, vocês querem que eu resolva a defesa? Vocês querem que eu resolva o Corinthians na parte defensiva? Eu resolvo em 20 segundos. Mas eu não posso esquecer de atacar. Né? Exato. E aí é o que ele tenta fazer lá contra o Barcelona e no Equador, né? Em que ele monta o sistema com 3 zagueiros, 2 alas. Pô, se ali ele fechando, tentou com dois- resolver a defesa, tá louco. Aí que tá, porque exatamente esse... Porque esse o meio é campo tinha um buraco e a defesa tava exposta a todo Mas momento. e exatamente isso, aí que tá o paradoxo dessa parada. Ele tentou resolver a defesa sem esquecer do ataque. Ele monta um sistema defensivo, ele mantém os 3 jogadores de frente, os 3 melhores do time, os 3 destaques do Corinthians. E aí não resolveu, E aí só nisso ele piorou. não consegue. Ele só consegue piorar essa situação. Talvez contra o Palmeiras, não digo que ele esqueceu de atacar, não digo que ele descartou o ataque,
mas ele fez uma mudança complicada, que era tirar o Garro do time, né? Sim. Apesar da parte física, apesar de ser um jogador que havia essa questão internamente e extraoficialmente de que o Garro só poderia jogar uma das decisões aí, né? Ele tira o Garro, que é uma decisão complicada de se tomar, Claro. porque é um dos destaques, mas ele consegue fazer um Corinthians mais sólido e que também tem, nessa transição, um jogo de mais qualidade também. E lógico, né? Você vai fechar com 4 zagueiros, mais uma linha de 4, com 2 à frente fazendo o pêndulo, que é normalmente como se marca no futebol brasileiro, você vai ter muito mais segurança do que você marcar só num 4-3. Você vai ter mais capacidade de pressionar. E até na construção do jogo é interessante, né? Porque o Corinthians construía com uma linha com 4, 2 zagueiros, 2 alas e 3 jogadores mais à frente, né? No esquema anterior, nesse ele joga com o duplo pivô. Então Sim. talvez você tenha mais opções à frente. Você, quando constrói, consegue ter mais jogadores à frente para associar, para manter posse de bola, para empurrar o adversário para trás também, para tentar ter superioridade na última linha, né? Isso é interessante. Todos os esquemas têm seus prós e contras. Exatamente. O Corinthians do ano passado tinha seus prós, de ter o trio, que estava numa fase excelente, e tinha os contras na marcação, mas que com a vitalidade, principalmente dos 3 do meio campo, Carrídio, muitas vezes o Carrídio, Martínez e o Bidon, na maior parte das vezes os 3, compensava-se isso. Os Sim. 3 corriam muito para fazer o trio jogar. Esse ano não tá dando muito certo. E o Garro também não tá numa fase técnica muito boa. E eu acho que esse é o ponto, cara. Não tá dando muito certo porque o Garro não voltou igual. É verdade. Lógico, teve tudo que aconteceu Teve um com imbróglio ele, com tem ele, né? problema de joelho pra resolver também. Então, assim, não é um jogador que tá 100% nesse momento da Sim. temporada, né? Então, é natural. É natural que não renda tanto. Pois é. Então, assim, o Ramon tem as escolhas pra fazer. Eu queria só mais uma alteração antes da gente fechar o time Vai. ideal. Eu queria que você colocasse, por favor, o André Ramalho no lugar do Félix Torres. Boa. Eu ainda acho o André Ramalho o melhor zagueiro do elenco do Corinthians. Tá numa fase ruim? Está. E é verdade. Sim. O Ramalho não tá bem. Principalmente pelo alto, né? Sim. E o Gustavo Henrique, ele traz esse contraponto de ser o Sim. zagueiro mais alto, Sim. de ter o jogo aéreo. O Ramalho ajuda muito na construção por baixo também. E é um zagueiro firme. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que ele foi prejudicado pelas mudanças de zaga. E quando tinha o Tchoca do lado dele, um zagueiro que não tá pronto para ser titular ainda do Corinthians. Sim. A avaliação que eu faço é essa. Não querendo queimar, é claro, o garoto. Mas É a bom avaliação que eu jogador. faço... É bom jogador. Bom jogador. Só que ele não estava pronto. E ele falhou demais nos jogos que jogou pelo Corinthians, inclusive contra o Barcelona. Jogador jovem Né? oscila, né? Fez o pênalti, etc. Então, eu ainda acho que a zaga tem André Ramalho como titular. Sei que ele tá muito queimado, mas é um jogador que eu gosto muito. E eu acho que ele vai acabar recuperando essa posição em breve na zaga do Corinthians. Pra mim, esse é o Corinthians ideal, tá? Com o Garro Boa. por dentro, com o Carrídio pela direita, com o Memphis, querendo ou não, ajudando pela esquerda, mas não tanto. Sim. Mas vai ter que fazer esse papel defensivo em alguns momentos. Com o Andileri, até pode ser, eu prefiro o Bidu, mas até pode ser. Acho que tem discussão, eu acho o Bidu mais jogador que ele. E o André Ramalho por dentro, na zaga, com o Gustavo Henrique. Acho que o Boa. Corinthians ideal pro Brasileirão, pra mim, na minha opinião, é esse. O que eu trouxe, eu acho que o Ramon vai começar a temporada. Boa. Ainda sem o Garro. Entendi. Muito legal. Então, o Corinthians, até onde vai, né? Dado tudo isso, dito tudo isso, as limitações do esquema anterior e talvez um mundo novo que o Ramon possa descobrir com esse esquema mais tradicional, né? Com o que jogou contra o Palmeiras, né? Até onde vai o Corinthians no Campeonato Brasileiro? A gente colocou na análise algumas divisões, né? Quem Sim. tá acompanhando aqui os vídeos, ainda tá no comecinho, vai ter mais aqui nessa semana, sabe que tem os favoritos pro título, briga por Libertadores, zona do Agrião e também o briga contra o rebaixamento. Sim. Para nós, o Corinthians está na parte de cima. Briga por Libertadores. Não tá no top 5 para brigar pelo título, Sim. mas tá no top 10. Tenho Vai brigar por perguntado. Libertadores. A Libertadores vai do segundo ao sétimo, ao oitavo. Dependendo do ano, até das o nono. Copas, né? Dependendo até o nono. O Corinthians está mais próximo do segundo ou está mais próximo do nono? Eu acho que o Corinthians está mais próximo do nono. Porque assim, eu vejo que tem Flamengo, Inter e Palmeiras, Sim. mas o Corinthians está fazendo jogos bons contra o Palmeiras, Verdade. né? Mas é que daí, considerando 38 rodadas, é diferente. Sim, e aí que tá a diferença do mata-mata pro pontos corridos, né? Ele tem Exato. que ter uma regularidade, ele tem que ter um padrão muito mais claro e evidente do que, de fato, mostrar que foi bem contra o Palmeiras. Sim, foi bem contra o Palmeiras, foi bem nos jogos contra o Santos, por exemplo, também. Nos jogos grandes, o Corinthians foi bem, Sim. mas talvez ainda falte essa regularidade, essa dúvida ainda existe. Mas tem uma questão. O Corinthians pode se beneficiar do trauma do ano, Sim. da queda da Libertadores. Aprender com Vai isso. ser um dos poucos times que tem esse nível de investimento e esse elenco tão forte que não estão na Libertadores. É verdade. E Se também focar não no joga mundial, brasileiro e não joga o Super Mundial. Sim. Então, se focar no Brasileirão de uma forma firme, deixando a Sul-Americana de lado mesmo, e Copa do Brasil, é claro, vai ter as datas que vai precisar dar atenção, mas se o Corinthians levar esse Brasileirão como outros times não vão conseguir por conta do calendário, aí sim
fica mais próximo do segundo E colocado. foi o que fez na final da temporada passada e foi o que fez o Corinthians lanchar na temporada, né? A Copa Sul-Americana pro Corinthians é com o time reserva até pegar o Racing. A Copa do Brasil pro Corinthians é com o time reserva até pegar o Flamengo. E joga com o Flamengo o jogo de ida com o time reserva. Exatamente. E assim, beleza. Jogou com o Héctor Hernandes lá no Maracanã, exatamente. tá louco. Assim, caiu contra o Flamengo, caiu contra o Racing, com os titulares na volta, o Racing os 2 jogos com o time titular, enfim. Mas assim, levou essas competições mata-mata, foi avançando mesmo com os reservas. É um teste que já foi feito pelo Ramon e que ele passou, Sim. né? Em conseguir avançar com um time que não é considerado o titular de fato. Então talvez seja um ponto positivo para o Corinthians. Quando chegar, se chegar nas fases mais decisivas das competições, ele começa a utilizar os titulares. Mas de fato, é uma vantagem muito grande. É uma vantagem muito grande para times que estão na Copa Libertadores, para Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo que estão no Super Mundial. O Fluminense acho que não entra nessa briga de fato na parte de cima. Acho que não. Mas os outros 3 com certeza, né? Então assim, acho que talvez essa vantagem seja de fato decisiva para esse time do Corinthians, né? É aproveitar, serão 12 rodadas nesse começo de Campeonato Brasileiro até a parada do Mundial, então não deixar Flamengo, Internacional, Palmeiras distanciarem, né? Internacional, enfim, também que a gente colocou como briga pelo título, né? Não Sim. deixar esses times abrirem tanta vantagem, o pelotão de cima abrir tanta vantagem, e aí pós-mundial a situação vai mudar demais. Até porque a Libertadores tem a final da fase de grupos, e aí um mês depois, quase 2 meses depois, as oitavas de final. Né? Então esses times vão mudar muito, esses times Sim. provavelmente vão investir muito nesse meio de ano, né? Nessa janela que é antes do Mundial em junho. Cabe Então, ao Corinthians saber aproveitar tudo isso. exatamente, o cenário vai mudar demais e talvez um time que consiga não ter as Copas como uma prioridade, mas pensar no Campeonato Brasileiro possa até subir, sair dessa briga por Libertadores e subir nesse nosso ranking ao longo do ano, beleza? Tô curioso só pra saber o que o torcedor do Corinthians achou do vídeo. É Escreve isso. aqui nos comentários Deixa o suas críticas e também os seus elogios, né, tudo mais. E claro, peço já pra compartilhar nos grupos. Vem muito time por aí. Verdade. É só o primeiro dia do Guia do Brasileirão. A gente vai ter os 20 clubes aqui no canal, né, Os Vinte? 20 clubes analisados com profundidade, com muita estatística e nos nossos comentários sobre o jogo, sobre o que a gente entende do campo. Fechou? Deixa o like, tá? Ajuda a gente nessa, se inscreve no canal. Será que já passamos de 12 na publicação desse vídeo? Tomara que sim. Faltava Eu pouco, tá? acredito que sim. Faltava bem Na pouquinho. gravação faltava bem pouquinho, então talvez já estaremos com 12 mil inscritos na publicação desse vídeo, mas ó, não é por isso que a gente quer parar. Então se inscreve no canal, ajuda a gente nessa, porque tem muito conteúdo. Isso tá só começando, gente. O Guia da Brasileirão é uma introdução ao que começa de verdade na temporada em 2025. E nós vamos analisar muito o Brasileirão de 2025, senhora, hein, Mentias? cara, vocês não imaginam o quanto de conteúdo e quão conteúdo profundo a gente quer trazer sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Copa Libertadores da América, sobre o Super Mundial de Clubes, sobre tudo que tiver de mais relevante e importante no futebol brasileiro, beleza? Tamo junto, até a próxima e um grande abraço. Valeu!